Oi, Eli, bom dia. Tá um pouco de barulho aqui porque tem um pessoal aqui da jardinagem aqui no sítio da minha mãe e eles estão criando, né, uma estufa para minha mãe cultivar algumas plantas, né, que inclusive são caras pra caramba. E eu já falei isso com ela, né, que requer um tratamento bacana. Então eles estão fazendo aqui a estufa, o projeto de irrigação automático, né, e aí eles estão soldando ferro, cortando com serra. E você sabe como é que é esse pessoal, né? A gritaria que eles arrumam. É o seguinte ali, ontem eu fiz como combinado, né? Eu separei as pessoas que do qual já receberam a minha ajuda na data de ontem. Algumas, infelizmente, não têm conta bancária, então tenho que sacar o dinheiro e levar pessoalmente. E o seu dinheiro já foi entregue, né? Para as 10 famílias. Eu separei R$ 1.000 para cada família, mais duas cestas básicas bem grandes, cada cesta básica no valor de R$ 600. E ontem eu fiquei por conta disso. E eu cheguei na casa de uma pessoa, tá entendendo? Ela é uma mulher doente, ela tem um problema infeccioso no intestino. Ela nunca consegue ter, né, as fezes bem firmes mesmo, sempre é aquela diarreia e tudo mais. Tanto é que os médicos colocaram uma espécie de um tubo de plástico no ânus dela, porque como ela só ecoa a água, né, ela estava apresentando problemas, né, de hemorroida. E é uma mulher linda, maravilhosa, muito linda mesmo, que tem apenas 29 anos de idade. E dos seus 17 anos para cá, ela apresentou, né, esses problemas. Então, ela não consegue, né, aposentar pelo INSS. Não consegue. E nem receber auxílio doença. Correto? Me parece que ela recebeu na época, foi durante 3 meses, e depois não recebeu mais. Então a família luta na justiça até hoje. A mãe dela, o pai dela trabalham, né? O pai dela é pedreiro, a mãe dela costura para fora e ela fica em casa, né? Então, no caso dela, não tem condições dela ter um trabalho, né? E por consequência dos medicamentos, o pai preferia passar fome, mas a mãe, e dar os medicamentos a ela, em vista que às vezes, né, falta muito medicamento aí nessas farmácias populares do governo aí. Eu estive lá ontem, estive também no meu apartamento, estive lá batendo um papinho com meu irmão, depois eu voltei, né, para casa. E todas as famílias que eu fui, ao todo ontem foram 16 famílias, né? Dentre elas, 10 eu separei o seu dinheiro para dar, e as outras 6, né, foi da minha parte e da parte dos meus outros amigos também que colaboram, né? Porque sabe que isso aí é justo, né? E em todas elas tem uma pessoa doente, tá entendendo? Em outras palavras, tem uma pessoa miserável, no sentido da doença também, e no sentido financeiro, certo? Então, uma vez eu prometi a mim mesmo que se eu não pudesse curar todo mundo, eu não curaria mais ninguém. Você está entendendo? E quando eu fui na federação, eu falei isso para eles. Eles não falaram nada. Tá entendendo? Não falaram nada. E os anos se passaram, uma hora e outra eu fiz uma cura, né? No mais, eu deixei para lá porque não é a minha responsabilidade. Você está entendendo? Não é. Tem doenças que vêm por causa do julgamento. Na verdade, não é nem a doença, né? A centelha da pessoa é que fere ela mesma. Porque a própria centelha da pessoa tem a metade da centelha do arquiteto e da arquiteta, né?
Então, quando a pessoa faz muita maldade para alguém, ou quando a pessoa não soube valorizar outra pessoa que está à sua frente, a pessoa cai na desgraça, certo? Aparecem vários problemas. E o primeiro sentimento que nós temos é de dó, é de querer ajudar, é de querer curar. Que é diferente da fome, que é diferente do despejo, né? Quando a pessoa está devendo aluguel, é diferente de cortar uma luz, uma água, porque isso aí é consequência da vida. Mas a doença é consequência da pessoa. Porque ninguém adoece porque tem um vírus, uma bactéria, ou porque é uma doença degenerativa, porque um parente meu, um tataravô meu teve essa doença. Isso é mentira. Tá entendendo? O que nós herdamos é a maldade, certo? O filho, ele é aquilo que o pai e a mãe é. Não adianta ninguém falar que não, porque é. Tá entendendo? Mas se o filho tiver sorte de moldar um caráter diferente do pai e da mãe, ele vai ser diferente da família, certo? Mas infelizmente hoje não acontece isso. Hoje não acontece isso. Hoje o ser humano é moldado, ele é moldado na característica do que ele vê na televisão, do que ele aprende nos desenhos animados. Porque hoje o pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe, não é verdade? E por aí vai. Então tem algumas doenças, que eu vou colocar o nome de doença, porque é padrão nacional, né, internacional, a palavra doença, né? Todo mundo conhece doença. Ela vem por causa do desequilíbrio da centelha da pessoa. Quando a pessoa incita a maldade contra o próximo ou quando ela pratica a maldade contra o próximo. Tá entendendo? De todas essas famílias que eu fui levar a ajuda ontem, e vou voltar também na segunda-feira, né? Todas elas têm gente doente. E todas elas estão assim porque foram pessoas ruins. É igual eu acabei de falar, você olha para uma pessoa enferma, você fica com dó, com pena, mas você não sabe o que tem no coração da pessoa. E o coração é mente, tá entendendo? É mente, é pensamento. Então a pessoa pode ser um anjinho disfarçado, e na verdade, lá no fundo, ela é um demônio. Então ela sempre vai ter dor, ela sempre vai entrar em depressão, né? Lembrando que, em alguns aspectos, muitas mulheres são deprimidas porque não tem um homem de verdade, na verdade? Porque a mulher pode estar deprimida, que se ela for acariciada por um homem, né, e houver ali a relação sexual por vários dias consecutivos, a mulher não vai ficar deprimida. Então, 90% das mulheres hoje que são deprimidas no mundo é por falta de homem. Tá entendendo? Por falta de homem. E os outros 10% é por causa do merecimento, por consequência da maldade que um dia ela praticou. Certo? Um dia ela praticou. Eu posso reverter isso? Posso. Me foi dada autoridade para isso. Eu posso, nesse exato momento, né, usar um código seguido de uma palavra e tudo ser resolvido e não haver nenhum doente em nenhuma parte do mundo e ser um surto mundial? Posso. Você está entendendo? Só que não compete a mim. Eu não posso corrigir o que a natureza está corrigindo. Eu não posso abortar o aprendizado de alguém no leito de dor se ela está ali por merecimento. Não posso. Não posso. Tá entendendo? Não posso. Algumas vezes eu posso desejar. Desejar não é o mesmo que querer. Tá entendendo? Porque às vezes você pode olhar uma mulher na rua usando uma calça bem justa, tipo a calça leg, que me encanta muito, certo? E ela tem as pernas grossas, o bumbum grande, e ali eu estou desejando ela. Só que quando ela ficar despida para mim, talvez eu não quero mais. Talvez o meu desejo é por ver ela de roupa, mas pelada não. Tá entendendo a diferença? Desejar não é o mesmo que querer. Tá entendendo? Então,
eu posso desejar, e até no meu desejo, há a consequência do milagre. Só que aí não vai ser tão rápido, né? Porque eu não quero que seja rápido. Porque se eu falar com toda a intenção, eu quero ande hoje e espante todo mundo que o conheceu, você pode ter certeza que daqui 10 minutos ele vai ligar gritando, chorando, berrando, esperneando. Mas quando eu digo eu desejo, aí a existência entende que aquilo que eu quero ela vai fazer por consideração a mim. Quando o Maurício me procurou por causa que o filho dele estava ficando com uma pane visual, não vou saber usar aqui o nome certo, se eu estivesse perto do meu irmão, ele falaria na língua médica, né, na linguagem médica, clínica. O Maurício me ligou desesperado, Carlos, meu filho está perdendo a visão. Ao mesmo tempo que ele está enxergando, tudo fica escuro e eu estou apavorado, né? Naquele dia, eu não estava bem, presta atenção. E por eu não estar bem, eu esqueci do meu juramento. Da mesma forma que eu esqueci quando eu ajudei as pessoas sem autorização deles e deu o que deu comigo, como você sabe, e a maioria que ajudou lá o Marcelo sabe. Não é verdade? Então naquele dia eu falei, volte a ver. Nunca mais o filho dele teve problema. Tanto é que o filho dele já entrou em contato comigo, me agradeceu também, né, por isso. E caso resolvido. Certo? Então, quando ontem, né, estive com essas famílias, que tem ali as suas pessoas também adoentadas, elas estão ali por merecimento. Essa moça, a Cleonice, por exemplo, ela quando tinha 13 anos de idade, né, ela prejudicava uma amiga de escola, de classe de aula, né, de classe de sala. Ela prejudicava essas pessoas. Essa pessoa, né, ela humilhava as pessoas porque ela levava dinheiro pro lanche, as outras pessoas não. Tá entendendo? Ela humilhava com a intenção do coração, que é a intenção do pensamento. Porque esse órgão que bate aqui, esse músculo que bate no meio do peito, com a pontinha inclinada um pouco pro lado esquerdo, né? Isso aqui não vale nada. Isso aqui é só para bombear o sangue. Só isso. Tá entendendo? Tanto é se parar, parou. Correto? O pensamento, eu vou dizer que ele é o órgão vital. Porque por ele você pode viver e por ele você pode morrer. Então essas pessoas, elas cegaram os seus pensamentos. Você está entendendo? Elas cegaram os seus pensamentos. Elas se tornaram fúteis. Até que quando ela completou 16 anos de idade, né, ela foi tão ordinária, tão ruim. Isso eu falei com ela. Tá entendendo? Que ela pegou o lápis e furou o olho da sua coleguinha que ela perseguia desde os 13 anos de idade para 14 anos. E deixou a menina cega de um olho. E a menina é uma mulher hoje, né? Que tem a mesma idade que ela, 29 anos, que é uma mulher linda. Linda, linda, linda. E eu, na época, desejei encontrar com essa pessoa. Que tem o nome de Sara. Tá entendendo, Eli? E a Sara, quando me viu, veio na minha direção, nunca tinha visto, nem ela nem eu, mas ela disse que tinha sonhado comigo e estava espantada por ter encontrado um homem que ela nunca viu na vida na rua. E ela me encontrou num bairro de Belo Horizonte chamado Gutierrez, em uma rua chamada Cônego Rocha Franco. Tá entendendo? Que fica a um quarteirão da Avenida Raja Gabaglia. E ela olhou para mim e falou comigo assim, moço, eu tô arrepiada. Você é cristão? Eu falei, não. Aí eu também não sou, mas eu tive um sonho que eu vi você vindo na minha direção, trazendo para mim um olho de vidro. E eu acordei, usei o banheiro, voltei a dormir e continuei sonhando.
Ela ficou espantada. Só que a existência tinha me falado que algo ia acontecer e era para me ficar de cabelo em pé. E eu falei com ela assim: deixa eu ver seu olho. Não tinha olho, porque foi removido. Tá entendendo? E no lugar tinha um olho de vidro. Até por sinal muito bonito na época. Porque ambas as meninas, né, estudavam em escola particulares, então a família tinha uma condição melhor. E o pai da Cleonice, ele era um mestre de obra maravilhoso. Ele caiu de produção e se tornou pedreiro. Ao invés dele mandar, ele era mandado agora. Você está entendendo? Por quê? Porque o pai e a mãe sempre ensinou de maneira errada a filha entender que não era certo conviver pacificamente com outrem. E hoje eles passam uma miséria terrível. E depende de mim ir lá e ajudar. Porque o pai dela, para não ficar parado, recebe R$ 80 por dia e nem sempre tem trabalho para ele. E quando há um contrato, é de 2 meses, 3 meses, acaba a obra e ele é demitido. Você está entendendo? E eu encontrei com essa moça chamada Sara, que me reportou esse sonho dela. E eu falei: Sara, faz o seguinte, tira seu olho e desde já eu vou falar para você que eu não sou nenhum santo. Você não me viu, você não me conhece. Se algum dia você me vê na televisão, ou no jornal, ou no rádio, ou numa revista, você vai lembrar de mim. Mas do contrário, não. Do contrário, não. E aí ela fechou o olho dela ficou murcho, né? Depois que ela tirou a prótese de vidro, né? E aí o olho dela começou a criar por dentro. E ela colocou a mão direita no olho, porque na verdade ela perdeu o olho esquerdo, né? E simplesmente ela colocando a mão assim, segurando e chorando pelo olho direito, ela abriu o olho estava todo branco. Isso foi no meio da rua, meu filho. No meio da rua. E ela voltou a ter o olho que outrora a Cleonice, né, tinha roubado dela. Então, por consequência da vida, hoje a Cleonice tem esse problema. Ela tem uma infecção no intestino grosso e no intestino delgado, que quando ela come as coisas, ela ecoa como água, sabe? Então, você sabe, quando você está com caganeira, piriri, seja lá o termo que use, e você vai várias vezes no banheiro, o seu ânus, né? O seu reto ali, ele fica ardendo muito. Porque está passando muita água, e aquela água ela é ácida, porque ela contém outros tipos de bactérias que são formados pela própria fezes, né? Então ela colocou um tubo, eles colocaram nela um tubo de plástico, certo? Então sempre o ânus dela está um pouco aberto. Então quando ela espere, né, o que seria as fezes duras, mas é só água, já não arde tanto como ardia antes. Mas volta e meia ela tem que tirar esse tubo no hospital, lavar o reto e colocar o tubo novamente. Então é dolorido. E ela entende que ela está naquela situação pelo fato que ela fez com a Sara, que era amiguinha de escola dela, de classe, entre seus 13 e 14 anos de idade. Então, se eu for contar para você aqui todas as pessoas que eu ajudo, todas as pessoas que eu levo entre o dia 1º e o dia 10 de cada mês, ajuda como pagamento de aluguel, cesta básica, pagamento de água e luz. A única coisa que eu não pago é internet, telefone e TV a cabo. Isso aí não. Mesmo também porque essas pessoas não têm. Né? Não tem. Porque a partir do momento que a pessoa tiver uma TV a cabo, nem que seja pirata, ou internet, eu já não ajudo mais porque aí o dinheiro está sobrando. Não é verdade? Eu sou muito justo porque tem que ser justo assim. Então, se eu for contar todas elas, o motivo da doença delas e contar a história, como eu estou contando aqui, da Sara e da Cleonice, você vai ficar espantado. Então, quando você me reporta um pedido de ajuda para ajudar outrem,
Se eu disser aqui, Eli, que ela está curada, acabou. Mas o que eu posso fazer e o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou desejar que ela esteja bem. Hoje pela madrugada, certo? Hoje pela madrugada, a minha mãe estava arrumando as coisas para viajar. Só que na semana passada, esse pessoal que está aqui fazendo esse barulho aí, eles vieram, fizeram o orçamento para criar estufa para minha mãe cultivar as plantas que ela quer, correto? Então, a engenheira veio, já olhou, fez a medição, aquela coisa toda, e agora estão só executando o projeto, então não há necessidade dela ficar aqui. Então, hoje de madrugada ela viajou, foi lá para Curvelo. De lá ela vai lá para Diamantina, visitar uma amiga dela. Foi ela e o Pereira, correto? E me deixaram aqui. E ela faz isso porque ela sabe que eu gosto de ficar sozinho também. E também porque ela gosta de viajar muito. Desde quando a Gnachete curou, né, o AVC dela por completo, que eu já contei já em áudio já, ela aproveita a vida da melhor maneira possível, correto? E isso é a maior liberdade que um ser humano possa ter. E eu tô aqui em meio a esses barulhos aí que você tá escutando aí. E você me pediu, né, pra pedir a Atilil, certo? Qualquer pessoa que dirige alguma palavra para mim, seja através de uma petição ou através de uma malcriação, quando eu ouço, quando chega a mim, chega a eles também. É assim que funciona. Tá entendendo? É assim que funciona. Então, minha mãe arrumou as coisas dela hoje de madrugada para viajar, viajou, certo? O caseiro acordou para abrir o portão, né? Por mais que seja eletrônico, mas ele gosta de fazer isso, que ele também acorda muito cedo. Só que minha mãe acordou 3h30 da manhã, né? E que aquele barulho lá acabou me acordando também e eu não consegui dormir mais. Por que eu não consegui dormir? Eu bati um papo com o caseiro, avisei para a esposa dele que hoje não precisa fazer almoço para mim, porque eu vou almoçar fora, né? Que eu tenho que ir lá em Belo Horizonte daqui a pouco. E eu almoço na casa de um amigo meu lá, ou no restaurante, né? Porque eu não gosto de incomodar ninguém. Mas ele me convidou para almoçar na casa dele, sabendo ele que eu vou em Belo Horizonte hoje. E nisso, depois que minha mãe saiu, a própria existência falou em audível voz, como se eu fosse um esquizofrênico. Escuto vozes o tempo todo, né? Falou, faça ele dormir. Eu cheguei, encostei no ombro do caseiro da minha mãe, ele começou a abrir a boca, eu falei, entra que você vai dormir muito. Tanto é que ele acordou, foi agora 9 horas e acordou desesperado, ele e a esposa dele. E o pessoal que veio trabalhar aqui, tá aqui, fazendo esse barulho todo, chegou aqui 8 horas da manhã, certo? Então, no momento que minha mãe foi, que ele foi dormir, já era 4h10 da manhã, certo? E aí, em cima aqui do sítio, foi como se o sol baixasse aqui, certo? Foi como se o sol baixasse. Mas não era nave, não era esfera, nada. Era só luz. E dessa luz saiu a voz daquela que é incomparável para mim, no qual eu chamo de Agnachete, porque se eu falar o nome dela verdadeiro, tudo isso aqui desaba. Ela veio e falou comigo, tratou comigo algumas coisas, certo? Todo o lugar que ficou claro, todo lugar ficou claro. As pessoas que iam trabalhar foram atrasadas, porque no momento que ela esteve aqui, só com a essência dela, só a essência dela que veio. Você sabia que a nossa pele, ela descama todos os dias? Solta pequenas escamas da nossa pele, que são as peles mortas. Então, esse sol que veio a mim, hoje, 4h10 da manhã, é como se fosse uma escama de sujeira da pele de Agnachete que se acendeu como brasa e veio a mim. Para você entender, viu, Eli? Já que você gosta de ouvir eu falar essas coisas. E aquele sol pairando aqui clareou tudo.
mas para que não houvesse um pânico, todo mundo dormiu, continuou dormindo, e todo mundo, consequentemente, hoje chegou no trabalho atrasado, mas ninguém foi prejudicado. Ok? E aí, a Gnachete, ela tratou alguns assuntos comigo, e nesse intervalo eu pedi, né? Não preciso pedir, eu posso eu mesmo fazer, mas eu lembrei do seu assunto. Eu falei assim, Gnachete, o sonho do Eli Batista, né, é apenas com uma palavra, como você sabe, curar as pessoas. Então ontem, antes de eu ir dormir, ele me contou o caso de uma mulher e ele quer ajudar essa mulher, mas ele sabe que por ele mesmo ele não consegue, porque a mulher já está num estado avançado da doença. Eu, Agnachete, eu não faço nada a não ser desejar a melhora para ela, porque eu não vou tirar ninguém que esteja sendo corrigido pela natureza, como foi o caso dos Raiazins. Isso eu falei para Agnachete hoje. Eu falei, lembra, Agnachete, quando você me levou no passado e eu vi toda a trajetória dos Raiazins? Lembra que quando eles foram corrigidos pela natureza, os que do céu vieram à terra, alteraram eles geneticamente e eles voltaram a ser o primeiro Raiazin, porém alterado geneticamente? E ali houve muita hibridização entre eles e houve, né, nasceram gigantes enormes que chegavam às vezes até 3 quilômetros de altura. Eu nunca comentei isso para ninguém ali. Tanto é que se eu for falar a verdade mesmo desse mundo para as pessoas, a maioria vai pirar, não vai entender. Já não entende o pouco que eu falo, se eu falar muito. Mas vou dar só uma pala aqui. Hoje o nosso corpo, ele é feito de carbono, você sabe disso, né? E se eu disser para você que o nosso corpo não era de carbono, que o corpo dos Raiazins e de todas as civilizações alienígenas avançadas, como era dos Raiazins, é de silício, é base de silício. E se eu disser para você que a maioria das montanhas que existe hoje é apenas um toco das árvores colossais que existiam na antiguidade e que ficaram petrificadas por causa daquela grade protetora que Atilio colocou dentro da pirâmide e que calcificou, né, através da energia de plasma, que inclusive eu já falei disso nos meus áudios, só que eu dei só um paliativo, né? E fez com que causasse essa mutação. E se eu disser para você que os rostos dos gigantes que hoje você vê nas montanhas, como a montanha lá da Gávea, que o pessoal vê aquele rosto lá, se eu disser que aquele lá é um gigante petrificado, você vai acreditar? Se eu disser para você que a maioria das montanhas são gigantes caídos e que a maioria das árvores colossais que foram cortadas na antiguidade hoje são as grandes chapadas. Se eu for entrar em detalhe, o pessoal que já não me entende muito não vai entender nada, mas a nossa composição biológica era a base do silício. Lembra que eu falei para você que os Raiazins tinham 4, 6, 8 metros, até 10 metros? Lembra disso? Então, depois que os Raiazins foram corrompidos, depois que a natureza cuidou deles, para limpá-los geneticamente, veio os que do céu desceram à terra, que são os Anunnakis niburianos, e alteraram novamente os Raiazins, interrompendo o fluxo da própria natureza, e deu no que deu. Mas antes que houvesse um acerto genético, eles criaram criaturas colossais, grandiosos gigantes que chegavam até 6.000 metros, que é 6 quilômetros de altura. Tá entendendo? E que quando isso foi corrigido com aquele dispositivo, né, que Atilio colocou dentro da pirâmide que hoje está na Antártida e criou toda a inclinação do planeta, essa energia de plasma
né, por base dos corpos serem a base de silício, ficaram petrificados. Tanto é que existem várias cavernas por aí que têm aparelhos digestivos que os especialistas conseguiram identificar o coração dentro de uma caverna, tudo. Mas o governo quer cobrir isso. A maioria das faces de gigante que você vê em pedras não é que foi esculpido, né? Mas tem muitos gigantes de pedra aí que são formações de montanhas. Que você fala, olha aquele rosto ali esculpido pela natureza, é gigante caído, destruído, né? E quem liberou a energia de plasma para acabar com tudo isso foi Atilio, tá entendendo? A pedido da própria consciência do planeta. Então é uma história que eu não vou entrar nem aqui nem nos próximos áudios, né? E talvez eu divida esse áudio aqui, como tá ficando grande, com as pessoas do grupo. Aí já fica como se fosse o áudio de hoje, né? Apesar de não ter feito compromisso para nenhum áudio de hoje. Você tá entendendo, Eli? A complexidade de tudo isso? E aí eu trouxe à tona com a Gnachete esse fato que eu acabei de narrar para você, né? E ela falou comigo que você vai ter aquilo que você deseja em relação a ter a habilidade, né? Que é a mesma que eu tenho. Mas a habilidade que eu tenho me foi dada pela própria consciência do planeta e por eu compreender quem eu sou na existência. O que veio depois foi a complementação da razão predispostas do meu entendimento, né? Do meu entendimento que me deu a garantia de entender que sou realmente um Deus, que posso todas as coisas, porque eu mesmo me fortaleço em mim mesmo. Essa é a verdade. Tá entendendo? Então, não me foi autorizado a te passar nenhum código, nenhum sigilo para ajudar essa mulher. Não foi. Tá entendendo? Não foi. Porque se fosse, eu faria da mesma forma quando o Zamaniel me pediu para passar para você aquele código para você rastrear pedras no solo, que você próprio deu o seu próprio testemunho, não é verdade? Então não tem como eu fazer nada por essa pessoa, a não ser o meu próprio desejo. Mas a Gnachete disse, se você quiser, meu filho, você pode curar o mundo hoje. E vai haver um surto mundial, porque não haverá um doente nos hospitais. Mas você sabe a consequência disso. Que aí eu estaria alterando o fluxo da própria condenação que o planeta escolheu para ele mesmo, para passar da primeira dimensão para a segunda dimensão, que eu já expliquei, que vai até a quinta dimensão o planeta, não é verdade? Então o que eu posso fazer para ela e para você é desejar. Então eu desejo que ela melhore. Da mesma forma que você sabe, que eu tinha dito para você antes. Então, as pessoas que me procuram porque estão doentes, porque estão passando por algum problema, eu desejo para elas que tudo seja melhor. Mas se eu surtar aqui e eu falar de uma vez só, já resolvi de uma vez só. Só que eu tenho que respeitar a correção que a natureza está corrigindo. Eu não posso corrigir a natureza por estar corrigindo alguém. Tá entendendo? No caso lá do filho do Maurício que estava ficando cego, aquilo ali foi um problema de saúde, mas não foi culpa dele, que é totalmente diferente conforme eu dei a minha narrativa no início desse áudio. E aí eu falei, volte a ver. Na mesma hora ele voltou a ver, não teve mais problema. Pelo menos o que ele me falou. Se ele tá mentindo ou não, o problema é dele. Tá entendendo? Entre outras coisas mais, né, que acontece todos os dias aí. Então, meu querido, é isso aí. Tá? É isso aí. Toda vez, em todas as famílias que eu levo minha ajuda do dia 1º ao dia 10, todas são miseráveis. No sentido da enfermidade, porque elas estão sendo corrigidas. E muitas, a correção vai ser até o momento que ela partir daqui para Nírio. Tá entendendo? Daqui para Nírio. Se eu alterar isso, eu vou pagar o preço? Vou.
porque eu vou dar chance para a pessoa continuar sendo má ou mal, como ela era outrora. Porque, nunca esqueça disso, ele, caráter e personalidade não se muda. Quem disser que muda é mentiroso, é hipócrita, é vil, é cego, pobre e nu. Mas se a pessoa disser que tinha um vício e largou ele, eu acredito. Que tinha um costume e largou ele, eu acredito. Mas se disser que mudou o seu caráter, fuja dessa pessoa, porque ela sempre será um engano e uma pedra de tropeço para ela e para quem tiver à sua volta. Então eu desejo, tanto para você, como para cada pessoa do grupo, como para cada pessoa que já falou mal de mim, que já desejou meu mal, eu desejo para toda a humanidade o bem, a cura, a prosperidade. E pode ter certeza que só com essa palavra, aposto que você que está ouvindo já sentiu um arrepio no braço. Tá entendendo? Porque essa é a minha palavra e minha palavra é lei. Desejo não tem nada a ver com querer. Desejo é uma coisa, querer é outra. Lembra da mulher que eu te dei exemplo? A mulher está passando na rua, toda formosa, com a calça bem justa, que me agrada. Eu olhei. Nossa, que delícia. Como eu queria essa mulher na minha cama. Entendeu, Eli? Só que quando ela ficar nua, eu não quero mais. Então desejar não é o mesmo que querer. Mas tem o mesmo efeito de reação. Mas não é igual, mas é o mesmo efeito. Correto? E da mesma forma que eu não desejo, eu posso querer imediatamente, como aconteceu e acontece em vários aspectos da minha vida. Na hora, eu assusto, já falo e já aconteceu. Outra hora, eu me resguardo e só desejo. Então, tá aí a sua resposta, Eli. Talvez eu compartilhe esse áudio com o pessoal. Talvez, talvez não. Mas se você quiser compartilhar com alguém, fica à la vontade, beleza? Agora eu vou me arranjar aqui. Eu já estou de banho tomado, eu vou me arranjar aqui e vou lá para Belo Horizonte, porque o João, que é o caseiro da outra casa da minha mãe, que é aquela que eu te mostrei por foto lá, que já está totalmente acabada, ele vai vir para ficar aqui com o pessoal mais o caseiro aqui, porque eu vou ficar com a casa toda fechada aqui, né, deixar a casa fechada, eu vou lá em Belo Horizonte, então eu devo retornar aproximadamente lá para as 17 horas, 19 horas da noite para cá, ou do contrário, né, eu durmo lá na casa do meu amigo lá e tudo certo, beleza? Então, ó, um bom dia pra você aí, a gente vai se comunicando, não tem problema não. Ai, ai, fui.